Lição 288. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديثان أخرجهما الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca do Ruqya. E vamos também, insha'Allah ta'ala, falar acerca do Ta'widh. Ta'widh, aquilo que nós penduramos no pescoço, nós não. Aquilo que algumas pessoas penduram no pescoço e usam esta coisa como proteção contra os males. Vamos falar disso, como o Sharia repara esta questão. Quanto à questão de Ruqya, o Ruqya é Shar'iyya. O que significa Ruqya? É recitar o Coran ou um certo dua que foi mencionado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, pedindo proteção a Allah subhanahu wa ta'ala contra a maldade das pessoas ou contra a maldade dos jinns, assim como contra o mau olhar da pessoa, não é? O Ruqya tem este papel. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o Ruqya. Nós vamos falar de Ruqya e vamos falar de Ta'widh também. Ta'widh e Ruqya são coisas uma ligadas à outra, que uma está de facto dentro da outra. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala contra os jinns, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala contra o olho gordo, contra o mau olhar das pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso até que foram revelados os últimos dois surah, conhecidos por Mu'awwadhatani ou Mu'awwadhataini, Qul a'udhu bi rabbil falaq e Qul a'udhu bi rabbin nas. Quando esses dois surahs foram revelados, o profeta sallallahu alaihi wasallam assegurou-se nesses dois surahs e deixou todas as outras práticas, outros duas que ele fazia pedir proteção a Allah subhanahu wa ta'ala, que fazia pedindo proteção a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ele passava a recitar este surah Mu'awwadhatan, Qul a'udhu bi rabbil falaq e Qul a'udhu bi rabbin nas, em particular ao amanhecer e ao anoitecer. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso e os ahadiths mostram que era prática constante do profeta sallallahu alaihi wasallam. Asma bint Umais radiyallahu anha, ela disse: "Oh profeta de Allah, inna walada Ja'far tusra' ilayhim al-ayn." Para falarmos acerca do olho gordo, falar acerca do mau olhar. O olhar tem um efeito na pessoa. Se você olha para uma pessoa com um certo desejo e ao mesmo tempo você está aí que isto seja tirado dele, então isto pode causar aquilo que chamamos de olho gordo ou mau olhar, e isto pode ter um impacto na pessoa. Isso pode deixar a pessoa num estado mau de saúde mesmo. Isso também tem este impacto, os ahadiths mostram isso e a prática também mostra isso.
Vamos encontrar narrações relacionadas a isso. Então, Asma bint Umays radiyallahu anha disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que o filho de Ja'far, ele é afetado muito rápido com o mau olhar. As pessoas olham e por ver o mau olhar nem sempre é intencional. Há vezes em que a pessoa não tem intenção de fazer nenhum mal, a pessoa nem sequer tem algum mal a passar na mente dele, ao olhar, ao admirar, mas é aquele olhar de encher os olhos. Nem sequer tem uma intenção maléfica, intenção de fazer mal, não tem. Mas por vezes isso pode afetar a pessoa. Mas nós cortamos esse mau olhar, se nós estamos a olhar. E isso acontece até de um pai para com o filho, a mãe para com a sua filha. Isso também pode acontecer. O filho para com a mãe, isso também pode acontecer. Então, sempre que nós admiramos alguma coisa, temos que dizer Mashallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Junto à nossa admiração, junto ao nosso olhar, nós proferimos estas palavras. Como disse, este mau olhar ou olho gordo também pode afetar um bebê. A mãe afetar o seu próprio bebê. Nem sempre é um olhar de maldade, mas é um olhar que transmite energia negativa na pessoa que está sendo olhada. Portanto, quando esta situação foi apresentada ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam, então eles perguntaram: Afa astarti, eu posso solicitar alguém para fazer ruqya para o filho de Ja'far? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que sim, podes fazer sim. فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. Porque se tivesse algo que pudesse passar o destino, seria os olhos, a visão. O destino poderia estar lá, mas a pessoa poderia mudar aquilo por causa dos seus olhos. Quer dizer, no destino estaria que ele não ficaria doente, mas por causa do olhar da pessoa, e a pessoa poder ficar doente. Se isso fosse a acontecer, então o olho teria esta capacidade. Então, uma vez que o destino está lá traçado, nada poderá, estas coisas não estão para mudar aquilo que é o destino. Por que é que esta criança era afetado bastante por mau olhar? Os comentadores do hadith diz que se tratava de uma criança muito linda. Era uma criança muito linda e as pessoas olhavam, ficavam admiradas, tinham aquele sentimento para com a criança e não diziam Mashallah, não diziam Subhanallah, não admiravam mencionando o nome de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Porque ao mencionar o nome de Allah, este olhar fica sem efeito. O nome de Allah corta qualquer seja o efeito, o impacto negativo que vem dos olhos, a força negativa que vem dos olhos para com uma certa situação que nós estamos a olhar ou que estamos a admirar. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu que se solicitasse um raqi para fazer ruqya ao filho de Ja'far. Antes de entrarmos em outros pormenores detalhados relacionados a este tema, vamos ver aquilo que era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal-Husayn, tinha os seus netos Hassan e Hussein. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia ta'widh. Awwadha yu'awwidhu significa pedir refúgio e proteção a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso chama-se ta'widh, vem da palavra awada. Assim como nós pedimos refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala e proteção quando nós começamos a recitar o Corão. Nós dissemos faz ta'awudhu para nosso filho quando está a recitar o Corão. Lê ta'awudhu. Esse ta'awudhu é dizer peça refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala contra o shaitan. Por isso diz a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Eu peço proteção a Allah contra o shaitan, o condenado. Portanto, esta é a palavra que nós, a posteriori, inshallah, iremos abordar com mais detalhe relacionado à questão de ta'widh. Nem sempre o ta'widh, ou por outra, quando falamos de ta'widh, nem sempre estamos a referir àquela almofadinha, aquele pequenino que nós embrulhamos com algo escrito lá dentro, nem sempre. Porque o ta'widh, o significado real do ta'widh é pedir proteção e refúgio a Allah subhanahu
wa ta'ala. Por isso nós fazemos A'udhu Billah, que significa pedir proteção e refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala a favor de Hassan e Hussein. Como é que ele pedia refúgio? Ele recitava o seguinte dua: أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. E ele diz: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. Assim fazia Ibrahim alayhi salam para os seus filhos Ismail e Ishaq. Quer dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez um dua de pedido de refúgio e proteção aos seus netos, pediu a favor dos seus netos e disse que Ibrahim alayhi salam também fazia a mesma coisa para os seus filhos Ismail e Ishaq. Este hadith mais uma vez mostra-nos a permissibilidade de nós fazermos o ta'widh. Fazemos o ta'widh no verdadeiro sentido, não nas almofadinhas, não naqueles textos que nós fazemos, embrulhamos e colocamos no nosso pescoço. Portanto, o ruqya, que vínhamos a falar já antes, o ruqya é uma forma de nós pedirmos proteção a Allah subhanahu wa ta'ala contra o mal que estamos a viver naquele momento ou um mal futuro que pode acontecer. Portanto, nós recitamos o Coran, nós recitamos o Mu'awwadhatain, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme os hadiths que nós iremos passar mais adiante, o profeta sallallahu alaihi wasallam à noite recitava os Mu'awwadhatain e soprava nas suas mãos e passava no corpo todo. E esta era uma forma também de pedir proteção a Allah subhanahu wa ta'ala, como se estivesse a blindar o corpo, não é? E Allah subhanahu wa ta'ala protege a pessoa de qualquer seja a maldade. Portanto, o ruqya é a alternativa dos problemas que nós possamos viver, o problema que nós vivemos, e nós não podemos optar em fazer um ta'widh no outro sentido, de fazer aqueles papéis com escrita, embrulha-se com um pano, costura-se e coloca-se uma linha, uma fita no pescoço da pessoa. Isto é haram, isto é proibido. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man allaqa tamiman faqad ashrak. Outra narração, tamaim. Aquele que pendurar o ta'widh, então este cometeu shirk. Então, como nós podemos nos proteger? É recitar o próprio Coran e não simplesmente pendurar, escrever e pendurar em lugar algum, seja, ou por outra, não escrever e pendurar no seu pescoço, ou estar aí como algo que irá te proteger. Uma das formas também de nós protegermos do shaitan é recitar o Coran dentro da casa. Recitamos o Coran dentro da casa, a nossa casa fica protegida. Recitar o Coran em voz alta dentro da nossa casa fica protegida. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: naquela casa que é recitado Surah Al-Baqarah, nesta casa por 40 dias não entra shaitan. 40 dias não entra shaitan naquela casa que é recitado Surah Al-Baqarah. Recita o Coran em voz alta na sua casa. Não há nenhum problema. Recita em voz alta. Afugenta o shaitan com a recitação do Coran. Portanto, o que nós temos que fazer é exatamente isso, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. O ruqya é ibada. Esta parte eu gostaria de falar na aula seguinte, não é? Que nós vamos entrar em mais detalhes relacionados ao ta'widh e vamos falar do ruqya ser ibada, não é? Como deve ser feito este ruqya, não simplesmente fazer optar por caminhos obscuros, fazer coisas que normalmente os curandeiros fazem e nós alegamos que estamos a fazer ruqya. Isto não é ruqya nenhum, isto é coisa de shaitan e é como se nós estivéssemos também a cometer shirk quando falamos ruqya e estamos a fazer o mesmo procedimento que os curandeiros fazem. Então esse também se trata de um charlatão e nós não podemos seguir este tipo de pessoa que assim faz. Na próxima lição, inshallah, iremos continuar este aspecto e iremos também falar acerca do ta'widh. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós a compreensão. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.